Olha aqui, marco para demarcação de terras indígenas. Sabe que outro dia encontrei uma senhorinha e perguntou, mas quem é esse marco da terra indígena? Nós vamos falar aqui, vai lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nessa quarta contra a tese do marco temporal, mas propôs mudanças em relação à indenização que deve ser paga pela União a proprietários de terrenos em locais ocupados tradicionalmente por indígenas. Em seguida, o ministro André Mendonça pediu vista, pediu maior tempo de análise e suspendeu o julgamento desse processo. Agora, ele tem 90 dias para devolver a ação para análise da Corte, segundo as normas internas do Supremo. O STF analisava a constitucionalidade do marco temporal, que não é tratada na legislação. A tese afirma que a demarcação dos territórios indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos até a promulgação da Constituição em outubro de 88. Até agora, existem 2 votos contrários ao estabelecimento de um marco temporal, os de Edson Fachin e do próprio Alexandre de Moraes, e um voto favorável do ministro Nunes Marques. Olha aqui, o voto excelente do Alexandre. Presta atenção numa coisa aqui. O agronegócio está com dinheiro que não acaba mais. Daqui a pouco eu quero voltar a esse assunto, né? Já reconheceram, inclusive, que o Lula está indo bem. Nunca tiveram tanto dinheiro. Não existe, artigo 231 da Constituição, não existe nada ali falando de marco temporal. Isso é uma bobagem. O marco temporal, para quem não sabe, os índios que ocupavam terras, os sinais de ocupação até a Constituição de 88, muito bem, pode haver demarcação. Se não, não. Isso foi uma interpretação que fizeram lá do tempo do Raposa Serra do Sol, mas aquela votação não teve efeito vinculante, não tem nada. Não existe marco temporal. E você não pode meter na Constituição o que não está lá. E ainda que tentasse fazer via emenda, estar se agredindo direitos fundamentais. Então não existe. O Alexandre está dizendo, não existe. Agora, ele propôs um voto excelente. Ministros podem propor teses, vale bem. Como? Pode propor tese. Olha, o meu voto tem essas características. Então ele diz, não existe marco temporal, a Constituição protege, mas são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos que foram feitos em áreas de ocupação também já tradicional de não índios. Aí ele diz, é preciso que haja indenização para essas pessoas. Então, não, ninguém está querendo, o cara ocupa não sei quanto tempo, fez benfeitorias, vai ser recompensado por isso. Desde que não haja safadeza e pistolagem, claramente, né? Que pode acontecer. Desde que não tenha havido de forma documentada uma invasão de terra. Mas, se for contrário ao interesse público, diz ele, a demarcação aqui criaria tal desastre social que seria contraproducente. Oferecer aos indígenas uma área correspondente em outro lugar, ver se isso é possível. Propor negociação. A palavra tem de ser negociação, não confronto. O marco temporal investe no confronto, o agronegócio não precisa disso. Comprovadamente não precisa. Aliás, o líder, o Lupion, o líder da bancada do agronegócio, ontem elogiou o Lula, né, dizendo que pela primeira vez, aquele discurso que ele fez na Bahia, né, o Pedro Lupion, ele fez um aceno positivo para o agronegócio. Não, Pedro, não é verdade, primeiro aceno positivo. 2,9 bilhões liberados pelo BNDES logo no começo, e nem é do Plano Safra. Mais 6,5 agora, 4 bilhões, isso empréstimo em dólar. 10,5 bilhões do BNDES. Para que o agro vai entrar nessa? Então é um absurdo. Não, se o Supremo mais uma vez se meter, não é se meter, é fazer garantir a Constituição. Me deem algum trecho do artigo 231 que tenha uma evidência pálida que fosse de marco temporal. Isso não existe, não é possível tentar reinventar a Constituição.
É inconstitucional e vocês estão mexendo com direitos fundamentais. É preciso entender como funciona a Constituição. Eu não estou dando uma opinião. Não é assim, o Reinaldo gosta de índio, não gosta de água. Vamos parar de falar besteira. Ninguém defendeu o Código Florestal mais do que eu, importantíssimo que foi para o agro. Agora, vamos pegar um setor da economia que é fundamental para o Brasil, ricamente financiado, com juros especiais, mas faz por merecer, porque dá a resposta, e parar de investir em conflito, seja nesse caso, seja no caso da CPI do MST. Para quê? Vamos investir no Brasil que cresce, sabendo que nós temos mazelas, que nós precisamos cuidar. Tratei disso no começo do programa. Eu vejo lá a CPI do MST, tem gente lá que nunca viu um pé de couve. Entendeu? Foi aparecendo uma atriz, uma vez foi numa entrevista do Jô, dizendo assim que ela viu um pé cheio de amendoim pendurado. Vale bem. Como você sabe, amendoim é embaixo da terra, né? Tem gente ali que não sabe o que é um pé de amendoim. Um pé de couve de nada. E está investigando quem produz comida. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Esse voto do Alexandre é excelente. Eu espero que ele sirva de guia para outros votos.